Boa tarde, vamos começar mais um estudo da doutrina espírita. Vamos trabalhar com a pergunta 8 e 9. A pergunta 8, ela tem os seguintes dizeres: o que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou, por outra, ao acaso? Então, a pergunta do Allan Kardec é a seguinte: o que se deve pensar sobre aquelas pessoas que dão como origem o surgimento da vida como algo fortuito, algo sortudo, algo que aconteceu por um acaso? Foi um acaso, não uma providência divina, algo planejado. Os espíritos respondem assim: outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? Eles respondem com uma nova pergunta: que homem inteligente pode atribuir o surgimento de nós, seres humanos, seres inteligentes, dotados de inteligência, dotados de raciocínio, dotados de razão, a simples sorte, o acaso? Ele te responde com uma pergunta. E, demais, o que é o acaso? Ele mesmo responde: nada. Na verdade, na doutrina espírita, não existe acaso, não existe sorte, não existe coisas que acontecem sem um planejamento prévio. Tudo acontece por uma razão de ser. Acontecem porque devem acontecer. O Allan Kardec faz uma pequena explanação. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria um acaso. Se fosse algo que acontecesse por um acaso, sem nenhuma razão de ser, sem nenhum acontecimento, sem nenhuma explicação, sem nenhum planejamento, e desse origem a algo inteligente, não seria um acaso. Seria algo que foi planejado daquela forma. Questão número 9. Em que a causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? O que faz da causa primária uma inteligência tão superior, tão suprema a que nós temos, creio eu. Tem-se um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele denomina a si próprio espírito forte, pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Nós temos a certeza que Deus é a inteligência suprema a partir do momento que observamos o que ele construiu. Como o provérbio citado na resposta diz: olhai a obra e conhecei o autor. Se a gente vê a obra, uma obra que vai muito além do infinito, do universo, que nós não temos nem um décimo do conhecimento de tudo aquilo que Deus criou, produziu, da sua verdadeira inteligência, da inteligência suprema de Deus. E já ficamos maravilhados com tudo que nós temos, com tantos animais, estruturas moleculares tão belas, tão próprias de uma sofisticação impensada para nós. É analisando a obra que conheceremos o autor, é analisando a natureza que vamos conhecer quem a criou.